bem-vindos e bem-vindas! Tudo bem com vocês? A Sônia é mais animada, adoro. Bom, sejam muito bem-vindas aqui. Daqui a pouquinho a gente vai começar um papo sobre a importância da mentora no desenvolvimento das mulheres e das suas carreiras. Tenho certeza que vocês vão amar. Mas primeiro eu vou convidar a Karine Fernandes, responsável pela área de recursos humanos, e a Milena Araújo, responsável pela área de pós-venda. Venham para cá. O palco é de vocês. Boa tarde. Sejam bem-vindas. Que alegria a gente estar aqui com vocês, recebendo essas mulheres tão especiais aqui hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui, enfim, poder contribuir com esse momento. É uma alegria para a gente estar aqui junto. Como a Fabiana falou, eu sou Milena Araújo, eu sou uma mulher Audi e eu sou responsável pela área de pós-vendas dentro da Audi do Brasil. Boa tarde, gente. Boa tarde. Que alegria, muito legal, nossa casa cheia, vocês todas aqui nos dando a honra da presença de vocês. Eu sou a Karine Fernandes, outra mulher Audi, né? Como várias de vocês que estão aqui presentes, fora tantas outras convidadas que de alguma forma fazem parte aí do nosso universo das 4 argolas. Eu sou responsável pela área de recursos humanos da Audi do Brasil. E eu diria que hoje realmente é motivo de muito orgulho para a gente estarmos aqui reunidas para esse evento, para esse bate-papo. E eu digo isso por várias razões. Bom, primeiro, porque eu sou parte do programa Mulheres Audi, né? E é uma alegria muito grande ver esse programa dar esse passo importante que a gente está dando hoje. Segundo, porque a equidade de gênero é um tema que é extremamente relevante na sociedade que a gente vive atualmente. Terceiro, porque o programa Mulheres Audi nasceu de um interesse genuíno da Audi do Brasil de levantar essas questões, de debater essas questões, de colocar em foco, mas olhando primeiramente para dentro de casa, primeiramente olhando para dentro da Audi do Brasil e para o nosso universo, que é o universo automotivo. Por si só não é simples, não é fácil, a gente sabe que historicamente é um universo considerado masculino, mas estamos todas aqui para mudar isso, certo? Antes de mais nada, acho legal dividir como o programa Mulheres Audi teve início, certo, Milena? Legal, Karine, exatamente. Começou pequeno, um grupo de mulheres discutindo como que a gente poderia debater algumas formas de ampliar discussões e promover uma verdadeira transformação cultural interna. Como a Karine falou, o nosso segmento é um segmento um pouco mais masculinizado, enfim. Então, essas mulheres resolveram começar a conversar um pouco mais sobre isso, né? E aí, o fruto dessas discussões foi a criação do programa em si, o Mulheres Audi. E uma das coisas que mais nos deixa orgulhosas é o fato da gente ter começado isso dentro de casa. Porque a gente entendeu o seguinte, né? Não adianta a gente promover discussões externas se aqui dentro de casa a gente não praticar isso, né? Se aqui dentro de casa a gente não tiver esse ambiente que nos permita ter essas discussões. Então, a gente criou esse programa, começou a discutir isso dentro da própria casa, mas também era uma novidade para nós. E aí a gente decidiu por contratar, neste ano de 2021, a consultoria Think Eva, para desenvolver um estudo, um grande estudo para a gente, para que a gente pudesse entender quem são as mulheres Audi, né? Quais são as questões que essas mulheres Audi enfrentam no dia a dia? Qual é a realidade de cada uma? Qual é a relação de cada uma, né, com o tema aí de equidade de gênero? E aí a gente teve muitas respostas, enfim, foi uma pesquisa bastante imersiva, a gente trouxe aí, né, discutiu bastante sobre isso, e a gente teve muitas respostas positivas, mas também, ali mesmo na pesquisa, a gente conseguiu identificar oportunidades de melhoria. E a partir daí, obviamente,
a gente criou um plano de ação e estamos trabalhando lá dentro de casa para esse processo de melhoria contínua. A pesquisa não teve um fim em si só, né? Nós vamos, a partir dela, na verdade, foi um diagnóstico, começar a fomentar cada vez mais isso lá dentro, em busca do nosso objetivo. Mas por que a gente está fazendo tudo isso, afinal, né? Porque a gente acredita, de fato, que a equidade de gênero é um sinônimo de futuro, progresso e, principalmente, da inovação, que são pilares que estão no nosso DNA da marca, desde que a marca nasceu. Não é isso, Karine? É exatamente isso, Milena. Bom, e é certamente o progresso que conecta toda essa história aqui hoje, no dia de hoje. Estamos promovendo a House of Progress, Casa do Progresso. E mais do que nunca fica claro que o progresso está ligado a uma transformação profunda na nossa sociedade. E é por esse motivo que hoje estamos dando o próximo passo no programa Mulheres Audi, que é o de fomentar a discussão para fora do universo da Audi. Nessa primeira conversa, que batizamos de protagonistas da inovação, vamos evidenciar mulheres que, de alguma forma, inovaram em suas áreas, fizeram de suas ideias o caminho para o improvável, ou são orientadoras para que cada vez mais essa inovação floresça. Bacana, né? Bom, era isso que a gente queria falar para vocês aqui hoje. Eu vou passar a palavra novamente para a Fabiana, mas antes eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença de cada uma de vocês aqui. Agradecer a Simone, que trouxe essas mulheres incríveis, que vão falar um pouquinho aqui para a gente da história delas e vão fomentar o nosso bate-papo. E desejar a todas um ótimo evento, façam proveito desse momento, acho que é um momento histórico para a gente enquanto marca. Bom evento para todo mundo, muito, muito obrigada. E a gente está junto nessa jornada, certo? Obrigada. Certo. Obrigada, Milena. Obrigada, Karine. Caiu. Ao vivo é assim, né? Ao vivo é assim. Mas a gente é mulher, a gente lida com tudo de uma maneira muito natural, não é? Eu vou pedir licença para dar uma boa tarde para quem está assistindo no Instagram da Forbes Mulher. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos quem estiver aí também assistindo. Acho interessante a gente trazer sempre os homens também para a nossa discussão, né, Sônia? Para estar junto com a gente do lado nessa luta que não é pequena, não. Bom, a gente vai ter uma conversa hoje, como eu disse, muito interessante sobre o papel da mentora no desenvolvimento das mulheres e das suas carreiras. E para isso, eu conto com mulheres fantásticas aqui. Vou chamar o meu quarteto fantástico de hoje, que, vamos lá, Catherine Petit, que está desde 2007 no grupo Moët Hennessy, pode ir vindo, e assumiu em 2020 o cargo de Managing Director no Brasil. Bem-vinda, Catherine, tudo bem? Você escolhe, se é primeiro você escolhe. Tudo bem? Tudo bem, obrigada a você. Boa tarde a todos. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada, Simone. Estou muito empolgada com essa primeira conversa e eu admiro muito o trabalho que vocês estão fazendo e ansiosa para essa conversa bem interessante. Que bom. Escolha o seu lugar. Me conte. Lisiane Lemos, que é especialista em transformação digital e Forbes Under 30 em 2017. Ela é LinkedIn Top Voice. Recentemente, ela entrou para o time de criadores da rede social. Lisi, tudo bem? Muito obrigada, Fabiana. Boa tarde a todas. Um prazer estar aqui falando sobre mentoria e liderança feminina, progresso e inovação. Sandra Chaio, que é sócia e diretora de marketing e estilo do grupo Hope. Vem para cá, Sam. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, Audi, obrigada pelo convite, Forbes. Prazer estar aqui com você, Fabi. Sempre uma falando delícia. desse assunto tão interessante. Você conhece a Hope intimamente, né? Intimamente. Verdade. Eu acho que vai ser um bate-papo ótimo aqui. Vai sim, tenho certeza. E por fim, queridíssima Sônia Hess, a ex-presidente da camisaria catarinense Dudalina,
e atualmente ela é vice-presidente do grupo Mulheres do Brasil. Eu não vou ler a biografia da Sônia, porque a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã. Olá, querida Fabi. Linda. Beijo. Querida Simone, que convidou, fez aqui o quarteto. Imagino que eu vou aprender com vocês hoje, viu? Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Então, sejam todas muito bem-vindas. Tenho certeza que vai ser uma delícia esse papo aqui, com muita informação de qualidade, que é o que a gente quer também, né? Bom, vou começar me apresentando, porque eu não me apresentei até agora. Eu sou a Fabiana Scaranzi, eu sou jornalista, eu sou especialista no comportamento feminino, venho estudando isso há uns bons anos, e pediram para eu fazer uma introdução aqui sobre Eu Mentora, né? Hoje eu mentoro mulheres, já mentorei mais de 800 mulheres, tanto executivas quanto empreendedoras. Então, eu na verdade, fico entre o mundo corporativo e o mundo empreendedor, e o que eu acho muito rico, e a gente vai discutir aqui hoje, é sobre o quanto a gente também cresce nesse processo, né? Porque a gente leva as nossas vivências, as nossas experiências para as mulheres, mas cada vez que a gente mentora uma mulher, a gente tem que realmente entrar profundamente, conhecer a sua carreira profundamente, a sua profissão, o seu objetivo, né? O que ela quer? Às vezes ela quer crescer na própria carreira dentro da empresa na qual ela está trabalhando, às vezes não, às vezes ela descobre que ela quer fazer uma transição de carreira e quer empreender por N motivos. E eu, como trabalho com mulheres 35 mais, 40 mais, acaba sendo muito interessante, porque eu lido com mulheres que estão se redescobrindo, elas estão se inovando. Então, todas essas palavras que as meninas disseram aqui, né, como progresso, inovação e futuro, eu vejo nessas mulheres 40 mais hoje. Porque eu digo, a gente vai viver 100 anos. Então, é óbvio que a gente vai ter mais interesses, a gente vai querer se formar mais e ter outras profissões dentro da nossa, né, carreira. Então, eu acho muito interessante isso. Bom, tenho 56 anos, estou fazendo a 4ª faculdade de psicologia. Então, mais inovadora que isso, impossível, né? Estou fazendo a psicologia que está me ajudando muito. Mas eu queria trazer isso para vocês, né? Sobre essa troca e esse crescimento que é de ambas as partes. Mas vou começar com a Catherine. Por favor, eu queria que você contasse para a gente, fazendo o recorte agora do mundo corporativo, como é que você vê essa diferença entre Brasil e Europa em relação às mulheres presentes na liderança, por exemplo, dentro do mundo corporativo, Catherine? Então, já para colocar um pouco de contexto, eu fui contratada em 2007 pela Moët Hennessy no Brasil e eu trabalhei 9 anos aqui. Aí depois eu fui convidada a tocar uma parte da África, então eu fui embora e eu pedi para ser baseada na França, porque era mais fácil para mim, porque eu já tinha morado fora há bastante tempo, com filho pequeno, enfim. Aí eu cheguei na França e eu vi que se falava muito do assunto da mulher, do lugar da mulher na empresa, mas também como, enfim, mais independente, teve o assunto do Me Too e tal, então realmente foi um assunto bastante falado, e eu refleti pensando, nossa, mas no Brasil quase nunca se fala disso. Aí, quando eu fui convidada para voltar aqui para assumir essa direção geral, em março de 2020, eu fui impressionada de como mudou e como hoje se fala muito mais desse assunto. Então, para te responder melhor, eu acho que não é tanto uma questão de país, mas eu diria que é mais de empresas. Tem empresas que são mais focadas nisso, empresas que se tocaram mais e que estão agindo mais, porque uma coisa é falar, a outra coisa é agir, e eu acho que a gente vai falar bastante disso. Mas, para mim, seria mais isso hoje, a comparação que a Europa está mais avançada, porque eu conheço várias empresas na Europa que não estão nada avançadas. Lise, você tem um papel importante, né, no fomento à diversidade dentro das empresas, principalmente em relação às mulheres negras, né? Então, quais os caminhos que você vê para que realmente essas mulheres assumam o papel de protagonistas, né, de uma vez por todas? Pergunta fácil, né, Lise? Complexa, né?
Mas nunca vieram perguntas fáceis. Acho que contextualizando, né? Eu venho desse lugar de ser uma mulher jovem e negra no mercado de tecnologia, que não vem do eixo Rio-São Paulo, nem fez uma faculdade de tecnologia. Então, eu tenho vários desafios que me fazem ser esse indivíduo atípico. E eu acho que as primeiras reflexões, quando eu cheguei no mundo corporativo, já existiam muitos grupos de mulheres fortalecidos, IRDs, de afinidade, mas ninguém tinha discutido sobre a perspectiva de interseccionalidade. Então, eu acho que as mulheres não negras têm um papel como aliadas de trazer a discussão e de começar a olhar como que a gente pode se fortalecer enquanto comunidade. E para as mulheres negras, a gente tem um desafio de aprendizado e de carreira. Eu sempre falo desse lugar de uma filha de funcionário público, minha mãe é professora, meu pai é bombeiro, então entender esses códigos corporativos não tinha ninguém para me ensinar. E esse papel do grupo de mulheres de fazer o levantamento tem... Absolutamente, eu falo que o Grupo Mulheres do Brasil, que eu tive a honra de trabalhar com a Sônia há muito tempo, transformou a forma com que eu enxergo, porque me deu as ferramentas para alavancar. Então, eu acho que tem uma questão de oportunidade, que os homens que nos assistem, as mulheres não negras, têm esse poder de assinar a caneta, tem uma questão de ferramenta, e depois da gente também, como boa professora de dados que sou, monitorar. A gente tem que acompanhar, não é só uma questão... E a Verna Myers traz muito isso, né? Diversidade é chamar para o baile, inclusão é chamar para dançar. A gente está num momento que a gente está chamando todo mundo para o baile, porque diversidade virou um tema. Não, nós queremos talentos diversos, mas que condições a gente está oferecendo para que as pessoas possam oferecer o melhor delas dentro desse ambiente? Então, o monitoramento, a atenção aos números, a evolução dessas pessoas, a questão de saúde mental, acho que é importante para que a gente possa trazer o nosso full potential para dentro desse ambiente. Legal. Nossa, a conversa hoje vai ser demais. Sam, você participou desse processo de mudança de posicionamento da Hope, né, que acabou levando a lingerie para o status de moda. Como é que você usa aí a sua história de sucesso para ajudar a empoderar as outras mulheres? Mais do que moda, a gente acredita muito que a lingerie é a nossa verdade e ela propõe um autocuidado que é muito assim, a gente se vestindo bem por dentro, a gente se veste para nós mesmas, né? Ninguém vai estar vendo. Então, a gente acredita muito que a gente faz a mulher se sentir mais confiante, mais segura e mais poderosa. A Hope foi fundada por um homem, né? Uma empresa feminina, 100% feminina, mas ela foi fundada por um homem, o meu pai, há 55, quase 56 anos atrás. Só que é um homem que adorava as mulheres. Ele teve 3 filhas, teve 5 irmãs. Minha mãe, a mãe dele, era rodeado de mulheres e realmente uma cabeça muito à frente do tempo dele. Apesar de ser libanês e vir de uma cultura árabe que é essencialmente machista, ele sempre criou a gente não para ser sucessoras dele, nem herdeiras, e sim para ser o que a gente quisesse. Para a gente construir a nossa própria história. Foi uma surpresa para ele quando, em 99, a gente decidiu entrar no negócio da família e realmente revolucionar e fazer acontecer. Foi uma experiência muito gratificante. Foi daí que a gente começou realmente esse reposicionamento, porque a gente, enquanto mulher, a gente sabia como que a gente queria ser representada. Então, além dos produtos, da coleção, desse link com a moda, né, que a gente trouxe, com parceria com estilistas, com garotas propaganda diversas e internacionais, apesar de todas que a gente sempre contratou, sempre a gente fez questão de ser brasileiras. A gente viveu realmente esse reposicionamento e prestando muita atenção na cultura da empresa, nos nossos valores, nos nossos princípios, que são muito de realmente dar poder para as mulheres. A Hope tem uma história de valorização da mulher que não é só por fora, não é só o que aparece. Dentro da empresa também a gente tem mulheres em cargos de liderança. Bom, 80% da nossa força de trabalho é feminina, mais de 70% dos cargos de liderança são de mulheres, e cargos que geralmente são tipicamente masculinos, por exemplo, gerente de logística, a gente tem uma mulher no comando. Então, a gente tem realmente isso como nossa verdade, e a gente acredita muito no de dentro para fora. Você é referência de empreendedorismo no Brasil. Como é que a sua experiência como empresária, né, acaba fortalecendo muito esse protagonismo das mulheres? Eu sei, mas eu vou perguntar, né?
Você sabe, então? Nossa, então responde para mim, nossa. vai. Ela é eu vou ser redundante, ela é uma grande referência. Sônia Arraias não é uma referência, é uma grande referência, né? Nada disso. Não, eu venho de uma família, né, de 15 irmãos, 16. Eram 5 mulheres, 11 homens. Os meus pais que fundaram a Dudalina, o seu Duda e a dona Adelina. O seu Duda era poeta. Ele não era empreendedor. A empreendedora era a dona Adelina. Então, a escola já era de casa. Né? E todo mundo pergunta, mas por que no meio de tantos homens você conseguiu o teu espaço? Porque não tinha lá em casa, com tanta gente, não tinha esse negócio muito de menina, menino, você vai fazer isso, sabe? A gente tinha que se virar, tinha que... Colo de mãe para 11 não tinha, né? Para 16. Então, eu acho que isso fortaleceu muito. E o que teve de muito importante é que cada um de nós teve que procurar o seu espaço. E eu estava disponível, eu sempre gostei muito, eu desde criança trabalho, a minha mãe falava, só que você não conta isso nas entrevistas, porque não pode criança trabalhar. Eu falo, mas mãe, a senhora fazia a gente trabalhar, entendeu? Não era assim, a senhora fazia, e que foi a melhor escola da vida, né? Então, isso foi muito importante. Eu acho que o exemplo da minha mãe, até inclusive, vou falar aqui com vocês, eu tinha um sonho, meu pai, como um bom poeta, escreveu um livro, em verso e prosa, sobre a história da família, toda a história dele, né? Muito lindo o livro dele. E a minha mãe escreveu um livro da forma dela, bem pragmática, da história dela. E eu tinha um sonho de fazer um livro, um romance dos dois, que os dois foram apaixonados a vida inteira e tal. E consegui... a Letícia Biechovski, que é aquela que escreveu A Casa das 7 Mulheres, o livro Travessia, que escrevesse um romance que pode comprar, que está em todas as livrarias, chama Estrelas Fritas com Açúcar. Estrelas Fritas com Açúcar. Até o tema é doce, né? Até o livro é doce. E agora eu estou muito feliz que eu acho que a gente vai conseguir fazer o filme, que era o meu grande sonho. Uau, que fazer legal. Um filme do livro. Que legal. Então, assim... então, assim, é muito... História, e aí, quem quiser conhecer a história, uma história do Brasil, uma história de uma mulher que teve seus 16 filhos, mas, ao mesmo tempo, foi esposa, ao mesmo tempo, foi mãe, ao mesmo tempo, deixou o seu legado, vale a pena ler o livro Estrelas Fritas com Açúcar. Mas, então, estou, assim, dando maior, né, fazendo a maior propaganda. Spoiler, que eu queria lançar no ano passado, ia fazer um grande lançamento, a pandemia não deixou. Então, depois, quem lê, me conta o que achou. Legal. Bom, todas são mentoras aqui, nós 5 somos mentoras de mulheres, né? Sou conselheira junto com a Sônia também, tenho o privilégio de estar lá no Winning Women, da UI, que é um programa maravilhoso. Maravilhoso. Eu estou desde o primeiro, eu já passei por tanta experiência lá dentro. Eu aprendo todos os dias com aquelas Todo dia a gente aprende, é incrível. Vocês já estão convidadas a ser mentoras lá, tá? Pronto. E o UI já se beneficiou com mais 3 aqui. Vamos juntas, bora juntas todas. Eu queria saber o que motiva vocês serem mentoras de outras mulheres. Qual a importância disso para cada uma de vocês? Aí vocês agora Olha, histórias como essa, né? Fantástico ter um livro sobre isso, não é? Eu me inspiro muito com histórias de outras mulheres. Por isso que eu faço questão de estar aqui contando a minha história, porque isso vai inspirar outras mulheres, né? A, de repente, ter um insight e resolver mudar de vida, ou resolver se empoderar mesmo, tomar um protagonismo aí no mercado de trabalho, na sua própria vida. Eu estava contando para a Caterine, né, que tem um prêmio da Veuve Clicquot, que é para mulheres empresárias, porque a viúva Clicquot... La Femme d'Affaires. Eu concorri, não ganhei, mas a minha mãe foi hors concours naquele ano e ganhou um prêmio especial, só te interrompendo, é um prêmio lindo. Eu ganhei esse prêmio numa categoria Coup de Cœur, que é tipo para... explica melhor. Que não sei na verdade, para identificar potencial. Então, porque tem o prêmio, na época chamava Businesswoman, La Femme d'Affaires, mas tinha um prêmio especial para uma pessoa, uma mulher jovem com potencial para ajudar ela a ter mais exposição. Foi há uns 15 anos atrás eu ganhei esse prêmio especial. Mas histórias como... Eu tenho o livro dela, né? Da Madame, como ela chama? Clicquot. Da Madame. É lindo o livro. Que é incrível.
200 e poucos anos atrás, ela foi uma mulher que empreendeu, né, numa situação que... Ela ficou viúva aos 27 anos. Na época, era proibido para a mulher trabalhar. Ela era a mulher do dono da Champagne, Veuve Clicquot, e ela decidiu assumir. Ela foi essencial na evolução da indústria de champanhe. Ela começou a exportar champanhe. Ela que criou o rosé, champanhe rosé, a table de remuage para ajudar a mexer na levedura, a garrafa com levedura. Muitas inovações que até hoje viraram referência para o setor, vieram de uma mulher, olha que orgulho. Então, histórias como essa, eu estava contando também do livro da biografia da Diane von Furstenberg. Tem tantas histórias inspiradoras, eu acho que isso me inspira e eu acho que deve inspirar muito outras mulheres, não é? Eu quero só falar o quanto é importante a mentoria, além da mentoria lá que a gente faz lá na UI, é a mentoria que a gente faz numa rede de mulheres empreendedoras, que são outras mulheres que estão começando a pensar em ser empreendedoras. Contar rapidamente, ano passado, eu faço mentoria para as mulheres lá, e uma das meninas que eu fiz a mentoria, ela é do Rio, a mãe dela cozinha e ela vendia as marmitas, entregava de bicicleta, só que com a pandemia ela não tinha onde guardar as marmitas, porque ela só tinha uma geladeira, não tem crédito, e estava desesperada. Eu falei, gente, quanto é que custa um freezer? Custa R$2.000, alguma coisa assim. E daí me surgiu a ideia, liguei para outras mulheres do Banco Pérola, que eu sou investidora, se elas fariam alguma coisa para investir em mulheres que não têm acesso a crédito, mulheres invisíveis. E assim começou, depois com outras mulheres, Denise Damiani, Alice Coutinho, criamos o Fundo Dona de Mim. Depois, quem quiser conhecer melhor, fundodonademim.org.br, em que a gente hoje está fazendo nas comunidades, a gente começou, já são quase 2.000 mulheres, em que a gente faz um empréstimo para essa mulher, sem juros e sem taxa, e acolhe essa mulher. Não é só a mentoria, acolher essa mulher. Essa mulher, gente, ela está precisando muito da nossa ajuda. Essa mulher precisa ser acolhida e cuidada e mentorada por nós. Então, foi lindo, porque as 60 e poucas mulheres que doaram o dinheiro para a gente fazer o empréstimo, acolheram as mulheres que receberam dinheiro. Vocês não têm ideia o que isso muda. Não é só o dinheiro, né? Não é só o dinheiro. Imagina a Luísa Helena ligando para a primeira mulher, ela contando, né? Passamos lá 5 mulheres, Luísa, essa é a tua missão, tem que ligar para elas. Ela ligou para a minha primeira mulher e a mulher falou, olha, eu sou a Luísa, não falou Luísa Helena, eu sou, você recebeu aqui do Fundo Dona de Mim, tá? Diz que a moça do outro lado, Luísa Helena Trajano, eu não estou acreditando. Meu marido, disse que a pessoa... Então, assim, ser acolhida pelas pessoas, ser cuidada, eu acho que é um grande... a mentoria não tem que ser só mentoria para empreendedoras, sabe? Uma mentoria para essas mulheres. Eu hoje estou muito ligada nessas mulheres. Eu falo que antes a gente foi para as mulheres MEIs, agora eu voltei para trás para ir para as mulheres das comunidades. Se juntam em 5 mulheres, eu fui lá para o Capão Redondo, encontrar com 45 mulheres. Eu saí de lá transformada, porque eu sei o tanto que a gente pode transformar a vida dessa mulher com R$2.000. Ela vai comprar batedeira, ela vai comprar forma para fazer o pão, ela vai comprar a embalagem, e assim você transforma a vida delas. E depois elas devolvem o dinheiro e a roda gira. Então, só para assim... Quanto a mentoria é importante em qualquer lugar. E quanto que a gente recebe de volta quando faz a mentoria. Nossa, a gente cresce demais, é uma troca muito rica. E essas mulheres, né, das quais você está falando, elas vão ser empreendedoras e com a mentoria também, elas já pegam um atalho. Porque senão elas demorariam muito tempo para conseguir... até fazer um bolo direito e colocar no vidro e cobrar o preço que tem que cobrar e vender como tem que vender, né? Então, primeiro, o que a Sônia falou é super importante, essa escuta ativa, né? Que a gente pratique com as outras mulheres, essa escuta ativa. Muita gente acha que na comunicação o mais importante é a gente aprender a falar.
E o mais importante para mim, a meu ver, na comunicação, é a gente saber ouvir, né? E quando a gente senta e realmente, com a escuta ativa, dá atenção a outra mulher e ouve o que ela tem a dizer, a gente pode ajudar muito mais, né? Então, acho que a mentoria também tem esse papel, né? Desse acolhimento e dessa escuta ativa. Acho que trazendo um pouco do contexto, a gente está falando de mulheres Audi, mundo corporativo é a minha zona de conforto. Eu entendo que a mentoria, no caso de mulheres, tem esse papel de alavancar, porque às vezes a gente, estatisticamente, né, os homens acabam se candidatando mais para as vagas, não tendo todos os requisitos. Nós entendemos que temos que ter 70% para aplicar. E as mulheres tiveram muito esse papel na minha vida, desde as recrutadoras que me ligaram e disseram, Liz, eu acho que essa vaga é a tua cara, desde aquelas mulheres que me ajudaram a preparar o meu pitch, ajudaram a preparar o meu currículo, defenderam o que acontecia dentro da sala, que é aquele sponsor, que é quando ninguém tem. E eu entendo que tem esse papel da mentoria da facilitação. O que me motiva particularmente é receber telefonemas de mulheres que disseram, você transformou a minha vida. Eu nunca pensei, eu tive com a Roberta Ancheta, que é conselheira fiscal da Ânima, ela falou, Liz, eu não pensava em ser conselheira até você me ligar e dizer que eu era capaz e apresentar esse projeto. Então eu falo que como mulher a gente se realiza às vezes muito mais pela vitória do outro do que pela nossa mesma. Sem dúvida. Eu lembro quando a Janda, que está aqui, saiu na capa da Cláudia, que foram 4 mulheres negras do mundo corporativo, eu chorei mais do que quando eu saí na Forbes, gente. Porque eu acho que nós, mulheres, temos isso enquanto comunidade. Outro ponto que eu quero trazer é o papel da tecnologia nesse lugar. Eu sou uma mulher do interior do Brasil, então eu uso a tecnologia, eu uso o LinkedIn, eu uso o Instagram como um mecanismo de mentoria em massa. Porque a gente acaba ficando nesse conforto em São Paulo, então eu vou tomar um café com a Caterine, vou tomar um café com a Fabiana, e fica de 1 para 1. Eu quero fazer 1 para 5 mil. Eu quero ensinar essas mulheres como fazer um pitch, como se preparar para uma entrevista, como cuidar de redes sociais, como fortalecer a imagem. Então eu acho que a internet, as redes sociais, vieram também para trazer essa escalabilidade e representatividade. Porque quando eu vejo esse quarteto fantástico aqui, eu fico pensando, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Mas aí, quando a gente vai para a internet e mostra o que elas trouxeram, esses conselhos, imagina quantas mulheres para fora da House of Progress a gente vai poder influenciar. Então, eu vejo... o que me motiva é que eu quero transformar a vida de outras mulheres através da tecnologia, assim como a minha foi transformada. E ver a gente mudar esses ponteiros aí cada vez mais rápido. O que te motiva, Caterine? Então, na verdade, falando de mentoria, eu comecei a me tornar mentora um pouco por acaso, porque eu não imaginava que eu poderia ter esse papel. E no mundo de bebidas, é bastante masculino. E na nossa empresa, apesar de ser luxo, etc., é bastante masculino. Então, hoje eu sou uma de 5 mulheres só no mundo inteiro que está a cargo de uma empresa, no mundo inteiro. Somos 5, porque somos um grupo bem unido, né? E o que me impressionou é que quando eu fui nomeada, eu recebi muitas mensagens, um pouco o que você falava, eu estou muito orgulhosa, você me inspira, agora eu acredito que eu também posso, e esse eu também posso, esse eu acredito, aí eu me dei conta do papel que eu podia ter em ajudar essas mulheres, né? E esse lado um pouco inspirador desse desafio, porque é um desafio. E, enfim, então eu virei um pouco mentora por acaso, mas estou adorando e, enfim, estou tentando ajudar muito a aconselhar, inspirar, influenciar, porque eu acho que cada uma, com nossa contribuição, a gente pode aportar e temos cada uma qualidades diferentes, inspirações, ideias. Então, trabalhando juntas, acho que tem um mundo de possibilidade, né? Então... E quando a gente transforma uma mulher, a gente não transforma só aquela mulher. A gente transforma a família daquela mulher. E essa mulher, né, pode transformar a comunidade, pode transformar... Isso que as redes acreditam muito, né? A Rede Empreendedora, também Rede Mulheres do Brasil, enfim. Quando a gente faz isso em rede, né, que a gente pode impactar muita gente, é muito interessante. Mas percebo que no mundo corporativo, não só no mundo corporativo, mas as mulheres que eu recebo muito, que querem se reinventar na carreira dentro do mundo corporativo mesmo, que elas são apaixonadas pela profissão, mas elas querem trocar de lugar, aquela posição já foi, elas querem uma outra posição e tal.
elas sofrem muito de um pouco que a Lise estava dizendo, e eu queria nomear aqui, porque é uma coisa que a gente sofre muito, que é a tal da síndrome da impostora, né? Então, a gente nunca acha que a gente é capaz de fazer aquilo, né? Então, outro dia, eu tinha uma mulher fantástica, fantástica, apareceu lá porque ela queria ser mais autoconfiante, e ela falou, não, eu preciso de autoconfiança, ela é uma executiva, uma grande executiva, mas eu não tenho, falta autoconfiança para eu conseguir realmente chegar onde eu quero chegar. E ficamos ali numa mentoria e tal, de repente eu falei assim para ela, comecei a perguntar outras coisas para tirar o foco dali, quais seus hobbies, o que você gosta de fazer e tal, e de repente ela falou assim, eu mergulho. Eu falei, então tá, você mergulha, e você não é autoconfiante, você mergulha. Não, mergulho. Eu falei, coloca né, o cilindro, né, e mergulha. Mergulho 25 metros e tal. Eu falei, então eu já estava falando, eu não sou autoconfiante para essa mulher, que é minha mentorada. E aí ela falou assim, eu falei, você tem umas fotos aí, deve ser tão bonito, né? E aí ela começou a compartilhar umas fotos. As fotos, ela mergulhava com tubarão, essa mulher mergulhava com arraia, essa mulher mergulhava 25 metros, o tubarão aqui, ela fazia tchauzinho com o tubarão do lado. E é incrível como a gente não se enxerga, como a gente tem uma imagem distorcida de quem a gente é. Porque todo mundo conseguiria ver essa mulher, nossa, essa mulher tem uma confiança nela mesmo para descer, para ir lá, né? E a gente não tem essa imagem sobre nós mesmas, né? Então, eu queria que a gente discutisse um pouco isso, se isso vocês veem muito nas mulheres ainda, eu vejo muito ainda nas mulheres, eu vejo um grande problema de falta de autoconfiança, eu acho que já melhorou muito, mas eu vejo muito. Vocês também encontram muitas mulheres assim? Eu quero até começar, porque eu passei por isso 24 horas. O anúncio da minha nova posição, que é uma posição de mais exposição, aconteceu, e aconteceu exatamente o que a Catarina falou, muita gente, parabéns, você é a pessoa certa. E eu me vi tendo um comportamento de autossabotagem, dizer, não, mas não é tanto assim, mas não é tão grande assim, mas olha, o pessoal está deixando grande. Então, a gente, como mulher, também tem isso, de não reconhecer a nossa própria grandeza. E eu me vi com essa síndrome ao mesmo tempo. Imagina, super militante, super atuante, feminista declarada, me vendo, não, mas não é. Minha mãe me ligou chorando, meu Deus, que conquista incrível. Não, mas não é tanto assim, mãe. Então, o que eu vejo é que nós, mulheres, o ambiente, a sociedade, já nos coloca. E para mim, é esse o papel das alianças, dos grupos, dessas reuniões, de proporcionar um espaço seguro onde uma possa reconhecer a outra nessa grandeza. Quando a gente escuta do outro, é muito melhor. Então, eu acho que tem 2 pontos. Um de vulnerabilidade, a Brené Brown fala muito disso, de eu sentar aqui no palco e falar, gente, estou na mesma situação, eu estava me auto-sabotando, e às vezes a gente não se candidata, porque diz, eu não sou suficiente, eu não estou preparado o suficiente, precisa de outra mulher para dizer, vai. O não você já tem, só falta humilhação. Não, eu escutei essa de uma mentorada, achei, só falta humilhação, mas a gente sobrevive, e eu falo, eu já passei por coisa pior e estou aqui. Então, é cada vez mais normal. Eu acho que o segredo para a gente ultrapassar isso são as alianças, é a vulnerabilidade, é abrir um espaço seguro, é dizer, estou com medo, para que outra pessoa diga, não, eu vou segurar da tua mão, e se não der errado, liga para mim, a gente vai para o bar e soluciona isso, e no outro dia a gente tenta de novo. É super interessante, Lise. Tem várias pesquisas, e uma das pesquisas que eu vi, a mulher no segundo não, ela desiste. O homem não desiste nunca. Um homem com 60% para disputar um cargo, ele está ali nos 60%, ele vai achando que ele é o máximo. A mulher se exige 100%. Por que isso? Sabe? A gente se exige demais o tempo todo. Eu quando saí do Dalina foi vendida e tal, claro que foi um baque, né? Aquela coisa. O outro dia eu falei, eu vou fazer uma semana TQQ. Vocês sabem o que é semana TQQ? Trabalhar só terça, quarta e quinta. Até hoje eu não consegui. Mas são objetivos e tal. E fui me envolvendo com tantas coisas que faz um bem danado, sabe? Me chamam para... Às vezes eu falo, gente, por que eu resolvi fazer isso?
sabe, sair da tua zona de conforto para ir para outro lugar. Mas eu vou e sempre tem uma surpresa boa. Sempre tem algo que me ensina alguma coisa. A gente, às vezes, fica muito... A mulher ela tem que soltar mais. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo, eu falei, existem todos os grupos de networking. Quem conheceu lá o LEAD, o Experience Club, não sei, 200. Qual é que é o de mulher? Onde está esse grupo de troca, sabe, de acolhimento? Nós não temos esse grupo. Então, assim, é uma proposta que eu até falei para ele, fala com a tua filha, fala comigo, vamos fazer um grupo dessa troca de mulheres. Não precisa ser no mesmo formato. Vamos criar o nosso formato. Mas é muito importante o network, é muito importante a Audi fazer esse movimento, trazer a gente para cá, debater esse assunto, dar o espaço, né, para falar. Então, eu acho que isso é extremamente importante. Você ia falar alguma coisa, Sam? Eu acho que é muito sobre sair da nossa zona de conforto, né? Isso que você falou da síndrome da impostora é a pura verdade. A gente sempre acha que a gente não é suficiente. Agora, eu queria ressaltar você, a Liz, a Sônia, vocês, todas nós temos um papel muito importante quando a gente mostra a nossa cara, porque a gente pode achar que não é pouca coisa, mas não é. Você tem umas frases, uns relatos pessoais que você posta no teu Instagram que para mim, gera um impacto. Você sabe, sou super tímida, né? Então, me ajuda a me empoderar de verdade, assim. Imagina a mim e a tantas quantas outras mulheres, né? Imagina que felicidade eu vi que eu empodero a Sandra Chay. Fala sério. Tá vendo? A gente sempre se surpreende, né? Sempre. Muito bom. Eu imagino a Caterine que saiu da zona de conforto, veio para o Brasil, foi para a África. Santo Deus. Então, mas não me convida para esse programa, não. Olha que corajosa. Muito corajosa. É disso que eu queria falar. E isso quanto tempo atrás, né? Então, foi em 2016, eles me convidaram, porque a região África está crescendo muito, e na época era super explodindo, e a América Latina estava mais entrando em crise. Aí eles me ofereceram uma posição de General Manager para cuidar de mais ou menos 1/3 da África. E eu, super feliz, porque realmente enfim, era uma boa evolução para a minha carreira. Eu decidi voltar, então, deixar o Brasil, que eu amo. Eu morei 15 anos no Brasil, aí eu decidi, porque era bom para a carreira. E eu cheguei na França, e então, a Moët Hennessy faz parte do grupo LVMH. E tem um grupo de... Eu fui aceitar, enfim, eles me convidaram para fazer um exercício de coaching de LVMH e como elas da LVMH. E éramos um grupo de 20 pessoas e tal, com uma coach, e ela começou, todo mundo se apresentasse. Eu sou a Caterine, eu acabei de ser nomeada General Manager África do Oeste, enfim, tal. Ela falou, tá bom, e qual é o seu próximo passo? Aí eu olhei para ela e falei, nossa, imagina, eu acabei de receber essa promoção, tipo, nem imagino que eles pensaram em mim e tal. Dá tempo, daqui a 3, 4 anos vou começar a pensar. E ela olhou para mim e falou, nossa, tem bastante trabalho com você. Mas ela tinha super razão, né? E aí depois a gente trabalhou bastante, enfim, ela é super, muito interessante, e uma mistura de síndrome de impostora e de ambição. Eu acho que as mulheres também... Enfim, na França, não sei no Brasil, mas na França, ambição para uma mulher é uma palavra feia. Não aqui pode. Também. Então, a gente agora está começando a falar mais, dizendo, não tem problema a gente ser ambiciosas. O que é problema é a gente ser gananciosas, o que é muito diferente de ser ambiciosas. Mas né? ainda mais que ambição no homem é normal, numa mulher é feio, sabe? Então, isso é uma coisa também que temos que quebrar, e eu acho que vem muito da sociedade também, da forma que somos educadas, enfim, não por mal, mas eu vejo, por exemplo, o meu pai, ele apostava muito mais no meu irmão que em mim, não por mal, Deus me livre, ele ficou super feliz da minha carreira depois, mas naturalmente é o menino que vai ter carreira. E aí, só para te falar um pouco de África, África do Oeste é uma região incrível, porque quem manda lá são as mulheres. E todas as CEOs, os bancos, empréstimo vai ser para a mulher,
cargo de confiança é para a mulher, porque na sociedade deles não tem essa diferença. E, aliás, se tiver que escolher, eles vão mais confiar nas mulheres que nos homens. E aí me abriu ainda mais os olhos, pensando, nossa, mas é todo estereotipo, mindset, né? Que precisamos quebrar também. Dizer, é uma forma de pensar, e acho que nossos filhos já estão menos com essa forma de pensar. Eu acho também, eu acho que essa nova geração de mulher vem quebrando tudo, assim, eu fico olhando e falo, nossa, que delícia, que ótimo, né, que delícia ser mulher agora com 18, 20 anos, né, porque a gente pode se expressar de todas as maneiras, né, e antes não, assim, era muito complicado. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que ir para as perguntas agora. É isso, Tamara? Confere, Tamara. A Tamara hoje é meu ponto eletrônico aqui. Então, vamos. Vocês têm alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Tem. Vamos lá. Fala só seu nome. Bom dia, ou boa tarde já a todas. Sobre essa última fala sua, eu sou uma mulher, claro, eu tenho 21 anos e eu sou estagiária na Audi, na área de vendas. E como é grande ver vocês falando de uma forma tão empoderada, com tanta informação, tanto conhecimento, que para mim é tudo muito novo, assim. Eu estou bem no início da minha carreira. Então, eu vou perguntar no ar, aí quem agarrar, pega a pergunta e responde. Qual vocês acham que seria o melhor conselho para uma mulher dessa idade, 18, 20, 21 anos, que está começando a carreira, para poder iniciar o caminho dela nessa área comercial, né? Então é isso. Melhor conselho que vocês dariam? Já agarrou, Liz. Gente, eu nasci de 8 meses. Isso já diz muito sobre mim. Eu tenho pressa no mundo para fazer a mudança. Eu não tenho muita diferença, né? Porque eu tenho 32, então a gente está mais perto do que longe, amigo. O conselho que eu gostaria de ter recebido no meu dia 1 de carreira seria investir em networking e não ter medo de buscar pessoas que têm habilidades complementares às minhas. Porque também, como mulheres, a gente fica muito confortável de ficar conectado com outras mulheres que têm um pensamento muito parecido, que estão no grupo de mulheres e que não necessariamente estão na sala de decisões. Então, eu sempre tive muita clareza nas habilidades que eu tinha e podia oferecer dentro de uma sessão de mentoria e nas habilidades que eu buscava, que normalmente são mais hard skills. Eu sou advogada, então aquelas que são a ver com finanças, com logística, com coisas mais técnicas, que até me levaram a fazer o MBA de gestão de TI, é que eu buscava. Então, hoje, se você for ver o meu mentor, que é um homem branco, de aproximadamente 50 anos, que tem exatamente as habilidades que eu não tenho, e eu estou aberta a conversar com ele. Outro ponto que me falaram uma vez, eu fui conversar com uma mulher mais velha, ela me deixou um pouco apreensiva de ter reunião e mentoria com um homem, o que poderiam pensar e etc. Então, o meu conselho seria não dar bola para isso, porque eu fiquei muito preocupada com o pensamento externo e perdi muitas oportunidades de networking que eu poderia navegar. Então, acho que é isso. Primeiro, autoconhecimento, entende o que você tem de muito bom e não foca no que os outros têm, mas no que você tem e pode oferecer e o que você quer desenvolver e buscar dentro das empresas. E cara de pau, a gente tem a honra e a sorte de trabalhar em empresas, e pelo que eu converso com a Simone, que todas as pessoas são abertas a dividir conhecimento. E elas ficam muito felizes quando você manda um e-mail e diz: oi, vamos tomar um café? Então, cara de pau, encontra essa pessoa que tem essas habilidades e investe no networking desde cedo. Seja a pessoa que vai ser lembrada, que muda tudo. E hoje a gente ainda tem essa rede, né? A gente tem o LinkedIn, por exemplo, o mundo corporativo, que é muito bacana, ou para B2B, que dá para você encontrar lá quem você quiser no LinkedIn, vai lá e fala com ele: oi, tudo bem, eu sou fulano, trabalho não sei onde, quero... É isso, eu acho que tem que colocar as caras mesmo. Eu sempre fui fui assim na minha vida, eu sempre fui assim. Me lembro que eu não tinha dinheiro para pagar a minha primeira faculdade, acho que por isso que eu estou na 4ª, né? Eu faço faculdade, agora que eu posso pagar, eu faço um monte. Então, eu não tinha dinheiro e eu acabei arrumando, não vou contar a história porque é longa, mas acabei arrumando na verdade, um bico para fazer umas fotos, assinei um contrato para ir para o Japão. Falaram: você vai assinar um contrato, imagina, pagava a minha faculdade quase toda. Você vai para o Japão? Eu falei: nossa, quando? Amanhã. Não, daqui a semana que vem, mas eu não tenho passaporte. Eu falei: nunca saí do Brasil, vou para o Japão.
Falei, mas você vai de avião, você vai a pé. Então, tá tudo certo, você está no avião. E fui e meti as caras com 17 anos lá sozinho, foi um outro mundo, uma outra realidade, um outro tudo. Mas acho que é isso, né? Tem uma frase muito bacana que diz, quando você tem um porquê, qualquer como é viável, né? Você aceita qualquer como. Então, acho que depende muito desse porquê. Se você pegar esse seu propósito desde o começo, né? Por que eu estou fazendo isso? Quando der vergonha, por que eu estou fazendo isso? Aí vai passar vergonha. Por que eu estou fazendo? O porquê, eu acho que sempre leva você para frente, né? E eu acho que é muito bacana você pegar esse porquê desde o... Se eu soubesse desse porquê lá... quer dizer, eu acho que eu sabia, né? Inconscientemente, eu não tinha essa consciência, mas acho que eu tinha desde o começo. Então, eu falaria isso para você. Pega um porquê e leva para o resto da sua vida. Quem mais? Alguém mais? Eu acho que você está começando no lugar certo. Não só pela audição, uma empresa incrível, mas também na área de vendas, né? Que você está. Eu acho que é um skill assim, que toda pessoa tem que saber desenvolver, né? Eu acho que, se você sabe vender, você está resolvendo a dor do outro. E eu acho que é sobre isso. Não tem como você crescer sozinho. Você sempre tem que se envolver em algo muito maior, né? Então, acho que você tem muito potencial. Alguém mais? Mais alguma pergunta? Deus. Boa tarde. Me chamo Isabela. Sou jovem aprendiz na Audi, na área de vendas. E eu fiquei encantada com cada história, porque sou uma mulher... Tenho 20 anos, sou muito nova ainda, mas eu quero sempre pensar na frente, porque quando eu vejo que eu posso mostrar isso para outra pessoa. Então, eu queria saber qual foi o maior desafio de cada uma chegar aonde vocês estão hoje. Olha, o meu desafio foi estar numa família muito grande, né? E talvez o maior desafio foi quando a minha mãe faleceu em 2008. Até ali meu pai já tinha falecido, até ali nós éramos uma família e daqui a pouco, de um momento para o outro, nós éramos 16 famílias e 16 sócios. E talvez o maior desafio foi lidar com desse momento em diante, com essa grande família. Então, foi um grande desafio que, graças a Deus, deu certo, a empresa foi vendida e tudo mais. Mas eu falo sempre que os meus medos, a minha coragem tem que ser maior do que os meus medos. Tá? E eu quero contar uma coisa rapidinho para vocês, que é bem interessante. Até me convidaram, o pessoal da Cartier me convidou para fazer parte ser júri de um prêmio de mulheres empreendedoras do mundo inteiro e tal. Recebi a ligação, claro, não pensei, aceitei. E a moça que era a diretora veio almoçar comigo. Antes dela vir almoçar comigo, eu falei, como é que eu vou ser jurada de um prêmio se eu não falo inglês? E é tudo em inglês. Ela virou para mim e disse, Sônia, não dá, você já está no book. Eu falei, e agora, José? Agora the book is on the table. O que eu vou fazer? The book is on the table. Daí eu virei, falei para ela, escuta, eu posso levar uma sussurro translator? Ela falou, o que é isso? Eu falei, eu tenho uma amiga que ela está aposentada, ela fala inglês, eu faço todo o trabalho, né? Eu estava na época, eu fazia, os meus trainees faziam todo a tradução, eu dava as notas e tal. E eu vou, e quando eu tiver que ir para a França, era o evento lá no Ministério que acontecia lá em Deauville, eu levo ela e lá a gente vai, né? No sussurro translator, pensa. E falei, eu vou ficar 1 ano, né? Porque não tem lógica, não falo inglês e não vou aprender inglês de um dia para o outro. Eu fiquei 7 anos, levando a minha sussurro translator. Então, assim, eu não disse não. Aprendi muito nisso. Ouvi cases do mundo inteiro maravilhosos. Participei desse... É maravilhoso esse prêmio. Quem quiser, ainda existe o prêmio, mas é maravilhoso. Mas ainda bem que eu não disse não. Se eu tivesse dito não, eu não teria tido essa oportunidade maravilhosa que eu tive de aprender muito. Então, é isso. A gente, às vezes, se acovarda, tem medo. Não, vai em frente.
Eu não falo inglês, eu ia para França, eu fui para a China, para o mundo inteiro, para Israel, para tudo, sem falar uma palavra em inglês. E sempre me virei, eu comprava. Na Índia, gente, vocês já foram comprar tecido na Índia com aqueles indianos com a cabecinha assim? Eu chegava no final do dia, ficava assim. E eu brigava com eles, eles ficavam tudo sério. Eu brigava e o representante ele falava, você é louca. Você deixa essas pessoas tudo doidas, eles não sabem o que você está... E eu falava as coisas, ele entendia que eu estava fazendo cena. Então, assim, é possível, sim, é só a gente querer. Acho que a mulher tem que aprender muito isso. Desafios. Acho que essa pergunta cabe para todas, né? Eu acho que o meu maior desafio ainda é a invisibilidade de pessoas semelhantes a mim nos espaços que eu entro. Então, quando eu comecei na minha primeira empresa, eu fui uma das primeiras mulheres negras contratadas lá. Quando eu virei gerente, eu fui uma das primeiras gerentes. Quando eu virei gerente regional, eu fui uma das primeiras. Quando eu virei conselheira, eu fui uma das primeiras. E acho que a gente entende o quanto essa invisibilidade, você olhar para o lado. Eu trabalhei com tecnologia há muito tempo e eu brincava que era 11 homens e um segredo. Eu entrava na sala, todo mundo tinha a idade do meu pai, todo mundo se comportava como se fosse meu pai e questionava todas as minhas credenciais. Então, acho que esse desafio, e conforme eu vou ascendendo na carreira, ele fica ainda maior, porque hoje, estatisticamente, eu sempre vou trazer um dado, no lugar onde eu estou, a gente tem 0,5% de pessoas como eu, então uma mulher negra, e aí a questão de todo esse recorte. Então, às vezes, eu fico, sinceramente, me questionando, será que vale a pena? Porque, às vezes, eu trago esse assunto, eu sou a chata, que levanta a mão e diz, vocês não contemplaram isso no painel, ninguém pensou nesse ponto. Então, eu acho que esse desafio de olhar e não ver alguém que entende as minhas demandas, que entende essas críticas é muito grande, mas, ao mesmo tempo, é o que me motiva, porque eu quero ser a pessoa que abre a porta para outras pessoas como eu e para que isso, na geração dos meus filhos, quando eu os tiver, não seja tão grande. Vale muito a pena, viu? Continua, porque eu acho que você inspira muitas mulheres, então tem que continuar. Essas discussões são muito importantes, né? Inclusive, como eu lido muito com mulheres 40+, a gente fala muito sobre isso, por exemplo, dentro das empresas também, né? Mulheres 40+ dentro das empresas. Porque chega 40 e se fala, a mulher vai ser mandada embora. Porque ela já tem uma idade X, ela vai ser mandada embora. Por que a mulher tem que ir embora de uma empresa quando tem uma super experiência, uma super vivência, quando ela pode conviver muito bem com quem está chegando agora? Né? Ela pode me ensinar muito e eu posso ensinar muito para ela, por exemplo, dentro da corporação. Então, eu acho que é uma coisa do ambiente corporativo. Então, acho que é uma coisa também para a gente começar a pensar, né? Inclusão também de pessoas mais velhas. Estou falando de pessoas, mas aqui, como a gente está puxando a sardinha para mulher, estou falando de mulher, mas também é um assunto para a gente... Olha lá, até provoquei aqui, tá vendo? A plateia. Eu queria até dar um testemunho aqui para vocês, porque esse movimento está realmente incrível aqui internamente. E eu sou uma mulher 50+, não sou 40, sou 50+. E hoje eu estou à frente de uma área de inovação de uma empresa como a Audi. Então, eu acho que isso tem bastante significado, né? E à disposição para mentorias e com a Cacá aqui a gente vai estruturar uma coisa bem legal. Com todas vocês, né? Mas é um assunto para a gente trazer também, né? A gente também colocar a luz nisso. Caterine, você falar sobre os desafios? Você fala alguma coisa? Para mim, eu acho que é importante colocar isso. Meu maior desafio foi conseguir gerenciar vida profissional e vida pessoal. E isso, infelizmente, ainda hoje, é um desafio da mulher. Porque você não tem filhos ainda, mas você vai ver, mesmo se com o melhor marido do mundo que quer fazer a mesma coisa, enfim, vocês sabem, a mulher sempre tem uma tarefa a mais. E profissionalmente, o olhar da pessoa, ainda mais eu sempre, na minha carreira, como vocês viram, eu viajei bastante, sempre tinha o olho do meu chefe pensando, mas é uma mãe, vai ser complicado e tal. E eu tinha que dizer, não, mas eu consigo, eu posso, exatamente como você. Dizer sim primeiro, depois eu vejo como eu resolvo. Mas isso foi um desafio, e não é mais porque o meu filho é grande agora, mas foi um desafio, sim.
Mas eu acho que as empresas, principalmente acho que durante a pandemia, né, aprenderam que também dá para ser mais flexível. Então, se dá para ser mais flexível, também dá para ser mais flexível você segurar na empresa uma mulher que seja competente, que seja incrível, mas que também de vez em quando vai ter que ir para a reunião do filho. E está tudo bem, né? Eu acho que todo mundo tem que compreender isso. Tomara que o mundo tenha ficado mais colaborativo, né, e mais acolhedor nesse sentido, e as empresas também, né? Mas parabéns à Audi aí, né? Acho bem bacana a gente começar a colocar luz nesse assunto aí, bem importante. Alguma pergunta mais? Eu estou aqui. Karine, novamente. Não, eu só queria aproveitar, já que vocês são todas mentoras, né? Aproveitar a oportunidade. Esse projeto das mulheres Audi, ele está sendo construído a muitas mãos, né? Muitas mulheres que, inclusive, estão aqui presentes, desde as mais novinhas, as não tão novinhas, né? Sim, né? Mas... As 50 mais? Mas todas poderosas. Todas poderosas, exatamente. Eu queria que vocês nos aconselhassem, né? O que vocês acham que é primordial, que a gente precisa ter nesse projeto, para que ele não se perca, para que ele não vire mais uma coisa que a Audi, né, que a empresa está fazendo. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês acham que a gente deve, que não pode faltar nesse projeto, por favor. Não desistam. Ponto. Não pode desistir. Mesmo que os meninos digam que não, vocês vão dizer que sim. Excelente. Ouviram, gente? Tá ouvindo, né, Cláudio? Essa eu acho que foi um jab ali. Pra você, hein, Cláudio? Entendeu ou quer que desenhe? O Cláudio está com a gente. O Cláudio é hashtag. É verdade, você tá. O Cláudio é hashtag tô junto, né? Com certeza. O meu conselho é esse: bons aliados. Bons aliados fazem toda a diferença na jornada. Viu, Cláudio? Eu acho que, aliado a isso tudo, eu acho que é muito do que vocês falaram de coragem e de cara de pau, né? De ir tentando, se joga, tenha coragem, tenha muita garra e fazer acontecer. E eu adorei quando vocês apresentaram esse de dentro para fora, essa importância de ter unidade dentro. E é muito interessante porque a Bruna, que é minha brand manager da Veuve Clicquot, estamos pensando na nova versão desse programa de Bold, agora vai chamar Mulher Ousada, com premiação. E a primeira coisa que ela me falou é, primeiro temos que fazer dentro, então vestir a camisa dentro da empresa, para todo mundo comprar esse projeto, porque mais pessoas vestindo a camisa, aí depois sky is the limit. Então, acho que isso é muito legal de vocês, e vocês têm que continuar. E tanto mulheres como homens, eu acho também, porque o mais tem supporter, apoiadores, melhor. Legal. Bom, Tamara, meu ponto eletrônico aqui, veio dizer que acabou. Então, eu queria agradecer a todas vocês, a presença de todas vocês aqui. Queria agradecer a Audi, queria agradecer vocês, meninas, esse projeto. Cláudio, incrível projeto, parabéns, parabéns. Eu tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos encontros. Eu tenho certeza que a Audi vai continuar com essa história. Meninas todas, Caterine, Lise, Sandra, Sônia, sou fã de todas vocês são incríveis, fazem um trabalho lindo também. Keep going, né? Vamos continuar. Continuemos. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Simone, obrigada. E obrigada a todas mulheres Audi. Quem é que é mulher Audi aqui? Levanta a mão. Nossa, que maravilha! Adorei! Mulherada, hein? Bom, eu também sou. Tenho Audi, eu sou mulher Audi, né, Cláudio? Também sou. Cláudio, eu sou mulher Audi, então eu também sou mulher Audi.